E aí, pessoal, boa noite. Tudo bem? Estamos aqui para mais uma live da nossa quarentena. Eu vou dar aquela entrada com o GIFs da física. O pessoal está entrando. Pra gente bater aquele papo legal. E aí a gente está entrando agora com a página que vai dar aquela divulgada na gente do GIFs da física. Então, estou aqui online com o GIFs da física para convidar o pessoal para vir participar da nossa live. Pessoal, Anderson, Regina, Catrine, Renan, pessoal entrando aí. Obrigado pela participação. Luciana, Armando, um monte de gente. Opa, tudo bom com vocês? Então a gente hoje vai entrevistar conversar, um bate-papo com um cara que não é físico de formação, mas é um cara que é parte da formação da maioria dos alunos que faz física na UERJ. Então, só que ele é exemplo para muitos outros. Então eu vou chamar ele agora aqui, tá? Estou agradecendo aí a página de novo, o perfil do GIFs da Física, que é parceiro nosso, está me ajudando nesse começo de empreitada, então a gente vai conversar com ele agora. GIFs, muito obrigado pela participação. Vou chamar agora o Carlinhos, então. Abraço e vamos continuando aqui. Então agora eu vou fazer a primeira live com o Adelino Carlos, o Carlinhos. Estou chamando ele já, só aguardando. Pessoal entrando, Gustavo, Natália, bom ver vocês demais. Grande Carlinhos! Grande Colasso, consegui! Rapaz, eu sabia que você não ia se enrolar nem um pouco, sabia que ia ser muito simples. Também você tem uma assessora aí de assuntos tecnológicos, né, que é sensacional, né? A Carla, manda um beijo para ela Rapaz, agradecendo. tô assim, estamos três em atividades diferentes, Opa, é mesmo? entendeu? Cada um numa. Minha esposa em uma e minha filha na outra e eu aqui. Ó, caramba! Eita, que bom, que bom. É bom, né? É bom a gente É aproveitar ótimo, e divulgar o conhecimento, seja em ciência, seja onde for. A gente sempre conversar, bater um papo. Carlinhos, com certeza. queria primeiro te agradecer a topar essa empreitada comigo aí. Para mim é um prazer estar falando contigo por aqui, porque de manhã, quase todo dia, nossos papos, pelo menos de 5 minutos, né? Todo dia a gente tem aquele papo. Com certeza. Entro naquela sala tocando um chorinho lá, né? E montando alguns experimentos. E É só para aí. acalmar os ânimos. E tava trabalhando um dia desse aqui, botei o fonezinho de ouvido, botei uma sequência de chorinho do Sesc, e aí fui ouvindo aquilo, fazendo as coisas, foi sensacional. Carlinhos, muito obrigado. Para quem não conhece, o Carlinhos eu divulguei, ele é técnico de laboratório da UERJ, mas ele não se limitou à função que lhe foi dada. Ele ampliou isso e a gente vai conversar sobre isso, sobre como a física mudou a vida, e a física tem mudado vidas, né? A gente conhece vários exemplos. Então, obrigado, tá, Carlinhos, por aceitar vir aqui. E a primeira pergunta que eu vou te fazer é como é que tá essa quarentena aí para uma pessoa que está o tempo todo na UERJ, chegando, às vezes antes do segurança abrir a UERJ, chegando 10 para as 6 da manhã. Como é que tá essa quarentena? Verdade. Rapaz, eu tô vendo aqui um monte de rosto, Solange, Manasséia, Andréia, Delson, tem um monte de gente, Um né, monte de aí gente. conhecido. Mas o que tá acontecendo comigo é que eu tenho duas feras em casa. Gente boa pra caramba, que me estão fazendo terapia. Você sabe o que é E. terapia? Ah, eu imagino, eu imagino. Imagina? Ah, Elas fazem a comida e eu lavo a louça. então, terapia para lavar.
além, além de caminhar, eu estou caminhando em casa em torno de 30 minutos, subo umas 10 a 20 vezes a escada, estou saindo uma vez a cada 15 dias, mas estou tranquilo, graças a Deus, tudo em ordem. Opa, que bom. Então, e tá se mantendo exercitado. Tô com inveja agora aqui. Tô, sim. Tô com uma pessoa aqui chamada Dona Daniele, que tá escrevendo aí, rindo assim, falou assim, pô, a gente devia estar fazendo pelo menos isso, hein? Ó, tá Dani é gente boa. de exemplo pra gente aqui. Carlinhos, então é realmente muito difícil, né, para quem a gente que estava sempre se encontrando lá na UERJ, todo tempo, pensa experimento novo, conversa experimento novo, mas eu vou começar do começo da história. Rapaz, talvez hoje você seja um dos funcionários da UERJ mais antigos que estão em atividade. Conta pra gente como é que começou essa história com a UERJ, onde é que lá começou essa história? Eu tenho impressão, cara, primeiro agradecer o chamado, e eu não fujo o trabalho, quando me chamam eu vou, agradeço bastante, muito feliz pelo carinho que você sempre teve por mim, né? E a gente não está fugindo de nada. Então eu comecei na UERJ na década de 70, né? Primeiro trabalhei como servente nas obras, depois eu entrei como concursado, como auxiliar de serviços gerais. E quando era preciso, limpava os banheiros, né? Fala. E é isso que mudou. Você entrou, você passou lá em 70, trabalhou na obra da UERJ e porque tinha uma outra, era a UEG, né? Depois virou a UERJ, não é? Não tem esse... Era lá no Haroldinho, a física era no Haroldinho. No prédio tinha um pedaço que a no gente chama de Haroldinho, né? Isso. E tinha um pedaço no Haroldinho, um pedaço na Fonseca Teles e tinha um pedaço também na Tijuca. Então, eu comecei realmente desde o início, Caramba! Comecei bem no início. E aí você passou serviços gerais, e aí você estava numa época conturbada na UERJ, né? A gente estava no Rio, numa época de ditadura, né? Então, trabalhando ali, tendo que... A gente teve diretor militar, teve uma loucura aí no Instituto, mas você foi fazendo o teu trabalho e aí, em algum momento, alguém viu que tinha um cara ali que tinha alguma habilidade. Conta pra gente. Não, eu comecei o seguinte, realmente eu entrei e comecei a observar, né, como sempre. Quando os professores saíam para almoçar, eu ficava dentro do laboratório limpando e observando os experimentos, né? É o que eu mais fazia, era observar na hora que eles estavam dando aula, que, se vocês não sabem, antigamente eram 2 professores. Um veterano e um aprendiz. Não ficava um professor sozinho, entendeu? Aí eu começava a observar as dificuldades que os professores tinham. E dali eu comecei a observar o que eu poderia melhorar. Mas não podia falar muito porque eu era servente, né? E ninguém dá crédito a servente. Infelizmente, né? Infelizmente, porque a gente pode estar perdendo um monte de talento reprimido aí, né? E aí você fazia o trabalho que era de observação mesmo, o trabalho da ciência, que boa parte do trabalho da ciência é a observação em si, né? Sim. E para minha sorte, vou ser sincero, mesmo na época da ditadura, eu até vou lembrar aqui, tinha o Salim, sim. João Salim Miguel, tinha o Werther, que era o general, que era o diretor, cara, gente boa pra caramba, o chefe de departamento, alguns eram militares, né? Mas eu, graças a Deus, nunca tive problema com ninguém. Claro, né? A gente passou por alguns apuros porque os estudantes, antigamente, eles estavam na linha de frente. E a gente tinha que contornar aquilo tudo, entendeu? Mas foi uma experiência grande ali, foi uma experiência grande. Mas, então, é bom que a gente sabe que até dentro do caos tem muitas pessoas boas, né, que aparecem na vida da gente, como a gente tem falado, para ajudar a gente, né? Não, eu vou ser sincero para vocês. Eu, graças a Deus, sempre tentei respeitar todo mundo. Então, eu não tenho, assim, o que reclamar, porque da UERJ, do Estudo de Física, então, dos professores, vocês estudantes, né? Eu estou direto com vocês como estudante, eu não fujo. Eu sou, às vezes, que eu digo sempre para as direções que eu sou o primeiro a chegar. E se não tiver o diretor lá, qualquer pepino que tiver,
eu assumo, até alguma direção chegar. Então, eu nunca fugi do trabalho, não, entendeu? Não, isso é bem legal, porque a gente, quando eu acho que vou chegar primeiro, cheguei, quando eu morava em Nilópolis, ia cedão para o Oeste, chegava 6h10 e falava assim, hoje eu cheguei primeiro que o Carlinhos, quando eu vi, porque a porta do Carlinhos estava fechada, quando eu vi o Carlinhos estava saindo do banheiro, chegou antes de mim, até quando eu chegava 6 e pouca na Oeste. Mas, e aí, então você trabalhou lá esse tempo, você lembra quanto foi esse tempo de servente? O tempo que eu estou na UERJ? Não, o tempo que você trabalhou, porque você trabalhou como servente até depois que você teve uma transição para técnico de laboratório, não foi? Olha, é o seguinte, eu tive mais ou menos 3 anos como servente. Tá? Assim, eu comecei a observar e quando tinha algum problema eu ia lá e resolvia. Por exemplo, alguma máquina emperrou. E agora, quem vai fazer? Eu me lembro que eu não vou dizer quem, tá? Você pode me torturar que eu não vou dizer quem. Teve lá um professor que eu falei assim, não, eu consigo fazer isso. Ele disse, você não consegue, você é servente. Aí alguém falou assim, deixa ele fazer. São histórias, né? Sim. Não, deixa o rapaz fazer. Eu fui lá e fiz com uma rapidez. Ele falou assim, caramba! Eu falei assim, professor, eu estou esses anos todos observando. E essa montagem aí é muito difícil. Então me mostra aí, eu fiz 4, 5 montagens rapidinho, do mesmo experimento. Aí ele começou a observar em mim. Aí as chances foram surgindo, entendeu? Foram conquistas. Sim. E você por muito tempo você praticamente fez os processos a gente que faz física, né, faz uns experimentos com as molinhas para fazer os experimentos de força, e você por muito tempo foi quem conseguiu fazer bem aquelas molinhas, mas não era feito manual, não era um negócio assim? Eu me lembro que o Armandão, o pai do Armando, o que Armando Dias Tavares, o que nomeia o Instituto de Física da UERJ, que dá o nome Instituto, eu me lembro que a gente ia para um núcleo de física lá na Fonseca Teles, e ele me mostrou como é que fazia. Era uma morsa, 2 madeiras, uma manivela, um furo, e ele enfiava o fio e começava a girar, prensando. Aí eu fiquei olhando aquilo, fiz muitas vezes junto, eu falei, isso é muito difícil, cara. Aí teve uma vez que eles foram almoçar, e quando... Tava até o Otto, né? O Otto, que era o cara que entendia bastante da eletricidade, meu amigão, gente boa. E quando eles voltaram, eu tinha feito mola no torno. Só que tem que eu vou contar agora... eu vou contar agora que eu nunca contei pra ninguém. Antes de eu conseguir fazer a mola, eu tinha estragado um monte de fio. Eu estragava o fio e jogava fora pra ninguém ver. Entendeu? Mas quando eu consegui fazer, aí eu mostrei. E daí pra cá, eles começaram a fazer a mola do torno. Mas é isso. Você não tem como fazer de uma vez e acertar de primeira. Se for, a gente que está acostumada a trabalhar com laboratório, com isso, se for de primeira, tenta a segunda, porque eu acho que não vai dar essa sorte de novo, não. Então, é um processo de aprendizagem, né? Mas você percebe o quanto que a UERJ, a física, como vocês, como estudantes, como professores, como doutores, foram e são importantes para mim. Eu dali aprendi muita coisa, eu dali aprendi todos esses métodos científicos e aprendi a defender o cientista e a defender o professor com uma garra maior. Eu tiro as minhas... Eu tenho vários amigos aí, né? Então, eu digo para você que eu aprendi, vocês me ensinaram. Você tá doido. Dos mais antigos aos mais novos. Você tá doido, a gente aprende mais do que tudo. É uma troca. Acho que o legal é que a forma que você faz esse bate-papo esse bate-papo que eu tô falando não aqui, o bate-papo lá, ou seja, às vezes você tá ocupado, mas você para lá 2 minutinhos, vem depois, vamos, deixa eu terminar aqui, ou então vamos tomar um café quando der pra gente trocar uma ideia. Então esse processo acho que faz a diferença, a gente tratar o aluno como uma pessoa com respeito, como uma pessoa como nós, né, que de fato né? Como você já presenciou várias vezes, você e outros professores, toda vez que você chegava lá, ou algum outro professor que tinha um problema, eu falei, senta aí. Isso independente da graduação, tá? Eu não quero saber se você é graduado, mestre, pós-doc, isso não me interessa. O que me interessa é que eu estou ali para ser servidor, sem demagogia.
Eu sempre falava assim, vamos sentar pra gente conversar? Qual a tua dificuldade? Ali com aquela musiquinha, sentado, e a gente ia esboçando as coisas. É assim que eu faço com qualquer estudante. Qualquer, não importa. Aquele que iniciou... Esse ano, por exemplo, chegou lá uma mãe preocupada, ela é da Rocinha. Se ela estiver me vendo, me ouvindo, ela vai lembrar. Ela está preocupada, eu falei assim, senhora, não precisa se preocupar. Qualquer problema que sua filha tiver, que não seja financeiro, né? Que ela tiver com dificuldade, não quiser levar trote, a minha sala é tal, tal. Eu levei lá, olha, a senhora saiu mais tranquila. A minha função lá é essa, é de receber bem o estudante. Quem é o estudante? Não sei. Qualquer pessoa de 2 a 200 anos é aluno para mim. Então é isso que eu venho fazendo nesses anos todos. E a gente tratar o que está entrando com carinho especial é fazer com que ele vire um multiplicador depois desse afeto, desse respeito, né? Às vezes a gente está mesmo irritado, não tem muito tempo, às vezes a gente está corrido, né? Quando você tem, por exemplo, uma exposição fora, às vezes você está aquilo ali, essa semana eu não posso, mas você fala assim, ó, vem semana que vem que a gente conversa, volta depois na minha sala que a gente conversa. Então, esse modo de lidar faz toda a diferença. Mas me conta um negócio, Carlinhos. Então você pegou, virou o cara que começou a mexer lá no torno como ninguém, aí o Armando Dias Tavares acabou vendo isso, vendo essa habilidade, então você começou a migrar para o laboratório. Foi isso? Sim. Foi. Eu me lembro uma vez que o Joás, talvez você não se lembra do Joás, né? Porque é novo, então um cara novinho, né? O Joás teve lá um problema. E ele era o técnico. Ele era o cara, ele entendia tudo. Aí ele ficou doente, ficou acamado. Aí não tinha ninguém. Aí eu me prontifiquei. Dali por diante, eu tive essa ascensão. Passei a ser auxiliar de preparador, depois passei a preparador, auxiliar técnico e depois técnico. Olha, mas foi uma coisa... Isso em quanto tempo? Só para ter ideia. Em 8 anos, mais ou menos, eu tive essa ascensão e foi meteórica. Eu fui o primeiro da física a ir a técnico. Que legal. Eu fui o primeiro. Fui o primeiro, entendeu? Entendi. E aí vem aquela... então, até aí você estava no laboratório, mas não tinham começado o que eu acho que... Já tinha começado os experimentos? Eu já tinha começado, mas com medo de alguém reclamar, eu atendia clandestinamente. Entendeu? Conta pra gente como é que você eu me lembro que apareceu lá... eu me lembro que apareceu lá 3 estudantes do ensino fundamental. E eles queriam fazer um experimento chamado Eclipse. Eu até hoje continuo perguntando, vocês sabem o que é Eclipse? E eu não entendia, não sabia o que significava eclipse. Eu não sabia. É um absurdo, né? Não sabia o que é um eclipse. Para tu ver o quanto eu entendia de ciência. E aí eu falei assim, bate nas portas dos professores que eles vão atender. Mostrei onde era, e eles foram lá, bateram, e naquele dia, naquela hora, acho que não tinha ninguém para atendê-los. Uns estavam dando aula e os outros estavam com outras atividades. Eles retornaram dizendo assim, moço, pelo amor de Deus, a gente tem que sair daqui com uma solução. Aí eu falei assim, mas eu não sou professor, eu sou servente sua. Para você ver que foi antes do início da... Aí eu olhei o livro deles, assim, percebi uma garrafa de PET, uma vareta de churrasco, 2 bolas de isopor, uma grande seria a Terra e a pequena a Lua. E com um abajur, a sombra era um eclipse. Bom, fiz isso... E eles retornaram, olha só o que é um bom retorno. Eu sempre falo isso. Você tem agradecido o seu professor, o seu médico? Agradeceu alguém que te ajudou? Eu sempre falo isso nas minhas apresentações. Eles retornaram dizendo que foi o stand mais visitado e que tinham levado 10. Rapaz, eu fui para casa. Satisfação, eu fui para casa feliz da vida. Ensinei alguma coisa na universidade. Então, dali... é que essas crianças talvez nem saibam qual foi importante elas para mim, entendeu? Elas não têm ideia o quanto elas foram importantes para mim. Elas não têm essa ideia. Por isso que eu falo sempre contigo, o que você pode fazer pelo outro? Você já ouviu várias vezes da minha boca, vai lá e faz.
vai lá e atende bem. Por isso que eu não deixo uma pessoa sequer sem atendimento. Deixa eu te confessar um negócio aqui. Vou aproveitar que você contou um negócio, eu vou te confessar. Você não tá ouvindo, não? Não estou te ouvindo direito, não. Tá ouvindo agora? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Muito baixinho. Vê se o seu celular não abafou a saída de som. Oi? O seu celular não abafou a saída de som, não? Ele está no alto, meu celular. Agora tá me ouvindo ou não? Tá me ouvindo agora? Tá ouvindo? Não? Muito baixo. Ué, que estranho. Deixa eu ver aqui. O meu tá... Só um segundinho. Agora você me ouve? Melhor? Ainda continua baixinho. Eita, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu te tirar chamar de novo para ver se melhora. Vê se você fazer assim, talvez eu ouça melhor. Aqui, você tá ouvindo agora? Muito baixinho. Que estranho. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou tirar você e te chamo de novo. E aí você entra. Vamos ver se melhora. Não tô ouvindo, não. Gente, deixa eu só chamar o Carlinhos de novo. Tô com medo dele ter batido em alguma coisa lá e tirado o som, porque o meu não mexeu nada. Deixa eu só fazer a chamada de novo com ele. Ele deve ter mexido em alguma coisa, né? A mãozinha dele tava mexendo lá no Tá celular. me ouvindo? Eu tô te ouvindo bem. E você agora? Agora eu tô te ouvindo. Então voltou. Às vezes dá uma travadinha. Então, Isso, deixa eu te contar. Quando eu tive essa ideia dessa proposta de fazer esse negócio, eu lembrei muito de uma frase tua que é o seguinte: se eu ligasse a câmera e tivesse uma pessoa, pelo menos, conversando comigo, se eu conseguir tocar uma pessoa a fazer física, ou a fazer qualquer coisa de ciência, ou a valorizar a ciência, não precisa ser fazer ciência, admirar, respeitar, ser curioso por ciência, para mim valeu a pena. Então, passou de eu já estou muito feliz de estar tocando alguém, entendeu? De alguém estar ouvindo a gente falando disso. E essa frase você me falou várias vezes. Você falou uma coisa que é verdade. Eu sempre digo para o estudante, eu tive lá e tenho N professores de fora. Tem o pessoal do SESI, o Carlos Alexandre, tem a Ângela do Colégio Militar. Eu tive um professor lá do José do Patrocínio, que ele foi durante 22 anos no laboratório. No mês que ele morreu, ele foi com a mulher e falou assim: hoje vai ser o último dia que eu venho te visitar. Tá? Então ele acabou indo. Então, eu tenho a grata felicidade de falar contigo assim. Eu tenho N estudantes que entraram na minha sala na 5ª série e hoje são professores de física, porque disseram para mim, não é a minha verdade, que eles passaram a gostar de física depois que visitaram o laboratório. Pô, então, isso é um prazer. É verdade. Pô, se você conseguir atingir é que eu falo lá para o estudante sempre, o dia que você tiver com algum problema, quiser bater em alguém, quiser se matar, antes de matar alguém, vem na minha sala. Você percebeu? Vamos bater um papo antes. A nossa responsabilidade é muito grande. A gente não tem ideia disso. Não é dar moleza para ninguém, não. É você tratar as pessoas com respeito. Entendeu? É o que a Regina escreveu aqui agora, é desmistificar a física. Isso não é um negócio impossível, né? Não. Eu conheci Regina criança, tá? Então vocês dois têm quase a minha idade. E aí, depois, já nessa clandestinidade que você contou, de começar a montar os experimentos e tal, você atende os alunos, você ajuda eles com uma forma que eles não devem esquecer até hoje, e eles transformaram você. Essa via de mão dupla é muito importante, certo? E aí eu te pergunto, como é que foi esse prosseguimento e como é que isso cresceu? Assim, eu comecei a ver que eu poderia fazer esse trabalho, né, de divulgação da ciência de uma maneira simples. Como vocês lá. E o atendimento é sempre
agora, né? Com visita guiada, marcada. E eu comecei a perceber que o estudo de física tinha um papel muito importante para essas pessoas que iam procurar lá um auxílio nesse sentido e não tinham. Porque são crianças, às vezes, da segunda série. Tem criança do maternal, eu recebo do maternal. Oh. Porque ciência tem que ser para maternal, Colácio. Se você vê as crianças, elas entendem de ciência. É só adaptação. Então, eu sou suspeito. Né? É só começar a Sim. mostrar para eles. É, exatamente. É quando você começa a mostrar, aí o trabalho foi crescendo. Aí você vê, virou uma cadeira obrigatória. Eu tive no Jô Soares, que eu só fui porque eu levei o meu diretor da época, que foi o Soares. Né? Você conhece José o Soares, né? seu José. Acho que a Regina também conhece. Né? Acho que a Regina então, acho que conhece um pouquinho. Eu acho que conhece o Soares. Então, eu percebendo isso, né, alguém falou assim, Carlinhos, você vai fazer um vexame no Jô Soares. Aí eu falei assim, gente, o Jô Soares é um excelente apresentador. Mas o que eu faço, ele não sabe fazer ainda. Então eu faço um trabalho e ele faz o dele, olha. E foi tão legal para mim, que o pessoal falou assim, olha, se você levar 13 minutos, é o máximo. Eu fui a 19 minutos. Olha, 19 minutos num programa estabelecido. Que ele falou, se ele não gostar, em 6 minutos ele te corta. Então eu fui a 19 minutos, levando e dignificando o nome do Estudo de Física da UERJ. Entendeu? E da ciência, qual a importância da divulgação da ciência como um todo. Mas para a UERJ, óbvio, foi... E o Soares ficou ali quietinho, o Soares ficou ali quietinho ou deu aquela risada? Não, o produtor, primeiro que eu recusei, olha, a história foi engraçada. O Mota incentivou bastante, eu me lembro, Lúcia, essa turma toda me incentivou muito. Eu me lembro que o produtor ligou para mim 3 vezes. Eu falei assim, cara, vai passar O Zé acabou de entrar aí na conversa, ele vai lembrar da história. Ô Zezinho, um beijo no coração, meu filho. Então, eu recebi 3 telefonemas, eu falei assim, querido, vai passar trote em outras pessoas, cara. Em mim não. Se quiser... Aí depois eu vi que era sério. Aí eu falei assim, se eu for com a direção. Sozinho eu não vou, porque eu não sou doido. Eu sou simples técnico de física. Quem entende de física são os professores de física. Eu não vou fazer vergonha, né? Aí, pô, foi um sucesso, foi muito legal. Fui abordado na rua. Foi reprisado como um dos melhores programas depois. Foi uma experiência muito grande, entendeu? Rapaz, a gente tem que pegar isso para divulgar, que eu ainda não vi, eu não consegui ver. Procurei na rede, no YouTube eu não encontro. De repente, pela época, ainda não estava no... foi bastante tempo, Depois eu vou pegar com você pra gente divulgar, que eu acho que vale a pena. E aí você começa... E aí você me conta aí, como é que começa aquela sala? Como é que começa a sala que virou a sala de experimentos do Carlinhos? Eu me lembro que no início a gente começou a sair, né, para fazer trabalhos fora. Regina, Lúcia, Rosa, Marcos, foram muitos professores que agora me falha a memória. Então a gente começou, era Friburgo, Resende, Georgina então era incansável, entendeu? Agora por último, Lúcia a gente se divertia muito, era a Feira da Providência no Rio Centro, tanto que eu na época eu sacaneei o reitor lá, fiz ele sentar na cadeira de prego, eu esqueço o nome dele agora. Eu não perco chance, filho. Então, a sala começou porque cresceu muito. Sim, sim. Para você ver, para a gente atender em média 1.800 pessoas, 2.000 pessoas por ano, é muita gente. Muita gente. São então, o trabalho 2.000 pessoas por ano. Por ano, isso a média, porque a gente viaja, né? Mas cheguei a contar lá 2.000 pessoas que assinaram. Porque a gente teve crise, né, Sr. Carlinhos? Vale lembrar que a gente teve... Não, 16, 17, a gente acabou atendendo menos, a gente mesmo, porque... Mas não parou o atendimento, a gente atendia o povo lá. Mas o menos, olha só, esse menos na época de crise, que as pessoas falaram assim, a UERJ está parada, eu falei assim, a UERJ não parou, meu filho. Eu chego lá todo dia, 5 horas da manhã, 5h30, 6 horas Querem no máximo. que a gente pare, mas a gente não para. Querem. Entendeu? Nós atendemos lá em torno de 1.600 e poucas pessoas, na época de crise. Na crise. A UERJ não estava parada, muito pelo contrário. A física estava bombando.
Entendeu? Então, aquela sala surgiu pela necessidade do público. Para você ver, ó, você tem colégio militar, você tem o SESI, você tem Salesiano, você tem todos os colégios, por exemplo, todos os colégios de elite, quando tem um problema da feira de ciência, eles recorrem lá. Porque lá são experimentos simples, lá tem ideia, lá tem música boa, para a gente sentar para conversar, atendimento respeitoso, entendeu? Então, quando você entende isso, você não para o trabalho. Deixa eu contar uma que eu lembro de um aluno, mais ou menos em 2000, deve ter sido 2005, um aluno preguiçoso que o professor pediu um trabalho. O nome dele, você me chamou de Colasso, não foi aqui? O nome dele é Marcos Vinícius, o nome do aluno. Ele foi lá e chegou assim: Carlinhos, estou precisando de um experimento de eletricidade, Carlinhos. Aí pegou e tu falou assim: tem esse aqui. Aí eu não, desculpa, o Marcos Vinícius virou e falou assim: rapaz, eu vou... pensando, né, o cara, o experimento tá na mão, já vou pegar pronto. E aí o Carlinhos vira pra esse cara e fala assim: tá aqui o experimento, ó, pode sentar aqui, tem o material e pode montar o teu aí. E aí o cara, né, fez o experimento. Pô, me entreguei. E aí fiz o experimento, apresentei, foi um negócio muito aí muito bom. Aí você vê o seguinte, de meter a mão na prática, né? Do laboratório, do de baixo custo. O que parecia que é tudo lixo, uma bateriazinha, um fio, uma agulha, montou um experimento. O legal, sabe o que é? O legal é que você chega, você fala de um assunto bem de alto nível, mas você mostra na simplicidade. Então, você vê, ó, aí o canal também entra na história. Com o canal eu viajei... disciplina do Canale. Era para disciplina do Canale o experimento. Eu me lembro... Eu sei. Volta e meia, você, Canale, o Claudio Elias e outros professores que eu me esqueço agora o nome, da UERJ de fora, vão lá pegar experimento para dar aula. Eu tenho um professor chamado Carlos Alexandre do SESI, que ele me mandou um documento agora, em que todo semestre que ele começa, primeiro ele mostra as visitas que ele fez no laboratório, mostra um experimento e depois vai discutir o assunto. Ele falou que virou um trabalho e que ele tirou prêmios lá. Então, eu faço isso sempre. Raramente tem um professor que não devolve, agora, tem professor que leva o material e não traz mais. Mas como eu tenho vários feitos... Isso é indireto? Eu vou até conseguir no laboratório quando voltar. Tem. É indireta para mim? Não, pra você não. Que isso? Se fosse você, eu não falaria. Vai lá e pega, vai lá na sala e pega, né? Quantas vezes... Olha lá, Liebert, ó. Liebert está se entregando ali, ó. Foi pra Noruega e não devolveu o experimento ainda, ó. Tem o Liebert, tem um monte. O Carlos Eduardo Felos também, que me ajudou sobre ótica. Tem o Eugênio, lá do museu. Tem gente boa pra caramba, cara. Eu sou muito feliz. Eu não tenho o que reclamar. Germano do PRJ, né? Que era de... Tem, olha. Eu tive Resende, a gente fez durante 5 anos trabalhos lá em Resende. Montamos lá, iniciamos Feira de Ciência em Resende. Brasília, na UNB, pelo MEC, dando curso de montagens. Norte e Nordeste, entendeu? Com o Canal, alguns trabalhos publicados. Foi assim. Eu vou reclamar de quê? Então, quando você vê... A OBA então, também, a tua contribuição para a Olimpíada Brasileira de Astronomia, foi montar os kits também, não foram? Conta pra gente. Me lembro o seguinte, uma vez o Canale, né, ele estava fazendo os planetas, ele deve, se ele estiver ouvindo, deve estar rindo. Fazia com massa, com barro, e o tripé era de madeira. E aquilo pesava muito e era muito custoso. Sim. É pesado e custoso. Aí eu falei assim, pô, Canale, tá fazendo com isso aí? Aí ele falou assim, então, Sabichão, faz uma coisa melhor. É assim mesmo, né? Aí a gente pegou o jornal. Sim. Aí a gente pegou o jornal e fez os planetas de jornal. E fizemos o tripé de garrafa PET. Aí foi assim, muito legal. Foi, com o Canale, foi uma experiência muito grande também, fora do Rio de Janeiro, entendeu?
Sim, sim, porque e os kits que você. Os kits de. Para OBA, se eu não estou enganado, você fazia uns protótipos de luneta, não fazia? Sim, quando tinha alguma coisinha, é assim, o Canalha, se ele acha que eu posso fazer, ele vai lá assim, Carlinhos, vê se você consegue fazer isso. Entendeu? Se eu não consigo, eu dou ideia, ou senão ele manda estudante, manda professores de outros estados ligar para mim, para eu desenvolver. Tem a Salete de São Paulo, que trabalha no show da física lá em São Paulo. Então tem um monte de gente que a física, através de mim, auxilia. Que às vezes a gente não sabe disso. Entendeu? Ô, Colasso, cada um de nós, cada um de vocês professores, né, eu vejo assim, vocês são muito importantes. Às vezes não sabem disso. Eu cansei de falar isso para a Georgina. Nós somos muito importantes para o outro. Se você der um pouquinho para o outro, cara, além de ficar feliz, ele vai embora. Ó, ele não fica prisioneiro. Entendeu? Exato. Educação é libertadora, não tem jeito. Estão pedindo para você contar aí, ó, sua história, sua experiência em Sobral. Conta aí para nós. Rapaz, eu tive em Sobral, eu me lembro, né, que eu tava... Saltamos do aeroporto, eu falei assim, pô, chegamos. Eu acho que é Sobral. Aí, chegamos não, pegamos uma van, acho que 4 horas depois chegamos no local. A recepção foi maravilhosa. O prefeito da cidade, a cidadezinha, o pessoal lá são muito solícitos, então eles foram conosco, comigo principalmente, foram maravilhosos. Eu tenho lá companheiros que ficaram, que eu tenho uma saudade incrível. Eu tive assim, muito prazer, ou melhor, eu tenho sempre prazer, e para onde eu vou fazer um trabalho, eu dou o melhor que eu tenho. Sempre. O melhor que eu tenho. Não o melhor que você precisa. Mas eu dou o melhor de mim para quem me solicita alguma coisa. Entendeu? E eu não sou falso. E se encaixar é perfeito, né? Se o que eu tenho de melhor para dar for o que você precisa, e a gente tocar uma pessoa, se a gente conseguir mudar a cabeça de mudar... Mas lá em Sobral foi uma experiência fantástica. O povo lá é, assim, nota 10. Entendeu? Me conta o seguinte, quando a sala foi crescendo, e aí você... O número de experimentos, eu ia te perguntar mais ou menos, como é que você tem alguma coisa catalogada? Você tem ideia do número de experimentos que você tem lá? Eu vi que a gente recentemente estava andando lá vendo uma separação. Você está conseguindo controlar isso porque é bastante coisa, né? Eu não tenho ideia do número de experimentos que você tem lá. Eu venho diminuindo o experimento. Entendeu? Porque a perspectiva de parar é grande. Entendeu? Então a gente está ficando velho. De quem parar? Você? Não. Porque senão eu vou ligar pro Witzel agora e mandar baixar um decreto proibindo. Não, ô seu Witzel, é brincadeira, seu Witzel. Mas tem bastante, né? Tem muito. Deve ter mais? Eu cheguei a ter mais de 200 experimentos. Caramba! Agora eu acho que tem menos, entendeu? Claro, alguns duplicados, entendeu? Mas o laboratório em si, ele presta um serviço eu não estou aqui querendo, lá é o melhor. Não. Né? Tá alguém botando aqui, a visita na UFRJ. Então, o trabalho daquele laboratório, ele é legal, ele é muito grande, ele é incentivador para quem está chegando. Porque você pega um professor de física formado, ele vai dar aula lá fora, me desculpem, às vezes ele fica perdido. E se ele tem um experimento... eu tenho aqui o Dário, eu tenho um monte de outros professores, agora o Dário é o mais fácil, que ele está sempre lá, o Carlos Alexandre, a Ângela. Eles sempre levam um experimento, entendeu? Então, o laboratório é importante, além de mostrar para a sociedade que a gente tem um trabalho de nível alto, de nível médio, para mostrar e para auxiliar qualquer pessoa que chega lá. Ô, Carlinhos, então, eu lembro assim que eu passei para lá, a gente tinha um contato, mas a gente acabou perdendo, óbvio, aquele tempo final de doutorado, não tinha tempo, aí fiquei um ano fora, até que quando eu passei no concurso, aí eu entrei, e a primeira coisa que eu pensei é o seguinte, eu fui dar aula para engenharia, para aquelas turmas de 120 pessoas no auditório, que tá todo mundo de saco cheio de você cuspir giz naqueles quadros de 6 módulos ou de 4 módulos,
E aí eu fui lá e pedi, aí eu lembro que falei assim, pô, Carlinhos, eu preciso aí de uns experimentos aí de uma mola diferente. Eu lembro que eu falei, ó, precisa de um experimento de Bernoulli. Aí tu virou e falou, pô, Bernoulli, me conta mais ou menos aí como é que é o experimento. Não, vamos marcar semana que vem para fazer um experimento de Bernoulli. Aí eu desenhei lá, aí isso foi terça. Aí minha aula seguinte era quinta. Na quarta estava pronto o tubo de Bernoulli. Eu falei, pô, Carlinhos, você não esperou nem eu tentar montar, mas ainda bem que você não esperou. Ainda bem Eu vou te contar. Você... Eu vou te contar uma história. Se você pensa no bem, o bem conspira a seu favor. Se você pensa em ser um bom servidor, o bem conspira para você. Se você pensa no mal, o mal conspira contra você. Isso depende muito de você. O que você quer fazer? Você quer servir o outro? Então, o que eu faço ali é conversar. A gente conversa, faz um esboço, você vira as costas e eu vou me virar. Tem vezes que eu sonho. Eu sonho com um experimento, entendeu? É mesmo? É você trabalhando para você mesmo. Um colega aqui, eu não sei o nome, aparece o perfil aqui, é o KL Bastos. Ele está perguntando o seguinte: como é que você sente a diferença aí nas práticas nos diferentes níveis? Porque você trabalha com criança, ensino médio e ensino superior. E só para só para completar aqui, porque a gente fez uma experiência, não sei se você lembra que a gente com a Débora levou uns jovens da prefeitura lá para ver uns experimentos que a gente... um jovem de multiplicadores, que eram basicamente do ensino médio. Como é que é a diferença? Como é que você planeja mais ou menos? Eu vou fazer isso pro nível mais baixo, pro médio. É o seguinte, você tem que se adaptar. Por exemplo, você vai trabalhar com criança de ensino fundamental. Sim. Você tem que fazer experimentos em que elas entendam, tipo, energia, movimento. Já com o pessoal de um nível maior, você só vai adaptando os experimentos. Entendeu? Entendi. Então, você, por exemplo, você vai falar de equilíbrio. Observa só aqui do seu lado. Olha lá, ó. Tá aí, ó. Hoje não esperava essa, ó. Rapaz. Entendeu? A física no brinquedo. Se você não conseguir vender a tua física, como é que você fica? Isso aqui é um experimento que eu fiz no confinamento. Entendeu? Então, você tem que entender. Nem deu pra gente combinar, né? Até porque nem deu a gente combinar pra você levar coisa pra casa. Isso aí. Depende de você. É você quer fazer? Isso vai ser útil? Se você chegar lá assim, Carlinho, me convidando pra fazer uma besteira, eu sinto muito, cara. Gosto de você, mas nessa eu não vou entrar, não. Nessa eu tô fora. Então eu sou curto e grosso. Eu sou curto e grosso. É pra ofender alguém? Não conta comigo, não, cara. Agora, Carlinho, eu tenho uma filha que tem que fazer uma feira de ciência. O que eu vou fazer? Eu falei assim, vem pra cá. Traz essa filha pra cá. Eu tô com o pessoal do São Bento, por exemplo. Se alguém do São Bento estiver me ouvindo, São Bento é um colégio de elite. Sim. Né? Então o pai foi lá, Carlinho, vai ter uma feira de ciência, estamos sem ideia. Eu falei assim, meu filho, vem pra cá que aqui é o campo das ideias. Tanto que o laboratório em que eu fui homenageado é laboratório de criação. Então, o pai veio o pai, veio a mãe, veio mãe de outro, veio um monte do colégio. Saíram daqui apavorados porque se não tinham ideias, saíram cheios de ideias. Fizeram um experimento, olha, foi assim, fantástico, entendeu? Não, para o pessoal que é de fora, que não sabe, o Carlinhos recebeu uma homenagem e eu acho que isso foi muito importante, porque ele... espero que você demore mais uns 50 anos para sair da UERJ, pelo menos, mas a sala ter o seu nome e estar com uma plaquinha do laboratório de criação, eu acho que isso marca um pouco o que a gente pretende que seja para frente, ou seja, uma sala que quem vier para substituir vai estar sempre sendo cobrado, e ele pode cobrar também a ajuda de quem estiver lá, que seja uma sala de pensar experimentos novos. Porque o experimento, quando eu levo um negócio muito elaborado, eu acho que foi isso que eu aprendi aí, ele é tão elaborado que eu não consigo ele não dá defeito, é esse o problema. Eu acho que a gente só aprende quando a gente pega o experimento, eu monto lá o experimento que eu vi tu fazendo,
Aí eu vou montar, aí o negócio não dá errado. Aí eu pego, eu tô falando mas eu tô contando a história dos outros, tá? Pra gente não contar o nome de ninguém. Aí Não, claro. ele pega o experimento e fala assim, Carlinhos, tu me ensinou errado. Conta aí quantas pessoas já fizeram isso, mas não se atentaram ao detalhe. Sim, sim. É o que eu falo com você. Quando você pega um experimento muito sofisticado, ele te amedronta. Ele te intimida. E você como estudante sabe quantas vezes vocês foram intimidados. Entendeu? Quantas vezes vocês foram intimidados. E o experimento te intimida. O meu não. Não intimida. O meu é tão simples que às vezes o pessoal fala assim, aquela porcaria lá. Mas quando ele tem uma prova para fazer, que ele tem que levar o seu experimento, onde ele recorre? Lá. Exatamente. Deixa eu te contar a história. É que a gente sempre entra na sala do Carlinhos, aí tem os canudinhos de refrigerante. Quando tinha o canudinho de refrigerante, tava o canudinho colado na parede. E aí Carlinhos chega sempre cedo, então tá aquele ar-condicionado já ligado há um tempo, o ar bem seco, o Carlinho pega atrita o canudinho e taca na parede, o canudo fica grudado. E aí um dia, eu dando aula de eletricidade, não na UERJ, numa outra instituição, na Veiga de Almeida, que eu dei aula um tempo, eu fui fazer o experimento, só que eu cheguei cedo, liguei o ar-condicionado e comecei e falei assim, vou impressionar esses caras agora. Peguei, atritei, taquei, primeiro caiu no chão. Aí atritei mais, aí pá, segundo. Aí eu falei, rapaz, que vergonha. E aí falei, gente, o canudo deve estar com defeito, calma aí que eu vou pensar aqui. E fui dar a matéria do quadro. E nisso ficou o ar-condicionado ligado. E aí eu dando aula, Carlinhos, veio o estalo. Eu falei, tá sempre gelada a sala, tem que estar o ar muito seco, exatamente, senão você não tem a eletricidade estática ali. E aí no final da aula, tritei. Caraca, eu saí quase gritando igual o jogo do Brasil ontem. É tetra! Saí gritando pra comemorar. Ou seja, não é só pegar o experimento simples, é se atentar ao detalhe. Não. Se atentar. Eu botei um vídeo aí que o pessoal tomando choque, que é um do que o pessoal mais gosta. Como é que você viu? O que leva naquele experimento que você consegue fazer consegue dar choque no pessoal? É bem pequeno e ele consegue, né? Consegue. Aquilo ali você vê, é atrito, a gente fala de conceito de atrito e a gente fala de garrafa de Leyden. O que acontece? Sim. Você atrita aquele êmbolo ali, sim. Ele induz cargas eletrostáticas para dentro da garrafa que está cheia de bolinha de papel alumínio. Bolinha ele vira de capacitor. Papel alumínio. Fica tipo um capacitor. Bolinha. Meia garrafa PET de bolinha de papel alumínio. Quando você induz cargas eletrostáticas ali para dentro, ele carrega, ele fica carregado. É uma pilha, é uma bateria. Quando você segura de um lado e o outro toca, cara, é uma descarga medonha. É muito forte. O pessoal grita. E é muito legal. Quantas pessoas em corrente tomando choque ao mesmo tempo? Umas 100 pessoas juntas. Olha isso. Muita gente dá para fazer. E tem outra, eu falo sempre para o estudante. Você está observando isso aqui, mas isso aqui é uma tecnologia agora. Qualquer relógio tem um capacitor. Exato. Qualquer televisão tem um capacitor. Isso é estudado na universidade. Isso aqui é só uma demonstração. Entendeu? É isso que a gente tem que entender. É um chamariz. Eu lembro que recentemente eu falo, Carlinhos, eu preciso de uma máquina térmica, porque a gente está com esse problema, às vezes na termodinâmica a gente não consegue apresentar uma máquina térmica direito e tal, e aí você fez com a latinha saindo o vaporzinho, girando o motor e gerando energia elétrica. Sim. Ou seja, uma chama com álcool 98, né? A gente monta um experimento que a gente fala de um motor, os geradores, né? Indução, né? Experimentos de indução. Você vê o seguinte, quando os dirigentes de uma nação não defendem cientistas, nem laboratório, nem universidade, é uma nação que não vai defender cientista. A sua mãe, a minha mãe, sempre trabalharam no laboratório de termologia. Sempre lidaram com máquina térmica. Mas nem o próprio, de repente, o filho que dá aula de física, nunca pensou nisso. Aí a mãe, quem vai defender professor? Quem vai defender cientista, filho? Nós somos responsáveis por divulgar a ciência de uma maneira simples. Porque aquela física lá em cima
é uma outra coisa. Fala de gravidade para mim. Alguém já resolveu gravidade? Entendeu? Os alunos, eu começo termodinâmica sempre falando com os alunos. Pensa um sistema termodinâmico. Juju! Aí o cara vai a termoelétrica, não sei o que, usina nuclear. Eu falo, rapaz, a coisa mais sofisticada que eu pensei foi uma panela de pressão, que eu acho sensacional aquele negócio. Sim. Sim. Quanto tempo aquilo poupa da gente, né? Uma coisa hoje mais segura que antigamente, mas eu explico ali a termodinâmica de um jeito bem leve, bem prático bem também, simples. que você... A economia que você tem de gás por uma panela de pressão, para quem é pobre ainda mais, faz muita diferença, né? Sim. Você vê outra coisa, Colasso? A energia encareceu porque não choveu. Da onde vem a energia elétrica? De uma termoelétrica. O que é uma termoelétrica? Você demonstra daquele experimento simples. Então a gente tem que divulgar a ciência. E esse negócio de criancinha não entende, é mentira? É mentira. As crianças entendem. A gente, às vezes, que não está com... às vezes a gente que não está com paciência de explicar. A gente conversa muito entre os amigos. Não importa a ciência que o cara faça, ele tem que tentar explicar para o leigo, para a pessoa que está... Isso é a ciência no dia a dia, para o leigo. Sim, eu tenho que explicar. Eu tenho que explicar para minha mãe, para o meu pai, porque a gente recebe nós somos pagos por eles, então a gente tem que fazer eles entenderem a ciência. Tentar de um jeito mais simples. Ensinar sem babaquice, a Regina resumiu aí, ó. Ensinar sem babaquice. Sim. É isso aí. Carlinhos, olha só, infelizmente a gente daqui a pouquinho está chegando no final, mas eu queria antes perguntar para você aí desses últimos anos, o que você acha, como é que você acha que estão os alunos, como é que está procurando o laboratório, o que você espera aí para os próximos anos dos nossos alunos? Dá um panorama. O que você se prontifica a fazer com eles? Chamar eles para trabalhar com você, que a gente precisa ter gente no laboratório também, que eu acho extremamente importante. Olha só, quando você me vê lá colocando, Carlinhos, física, gratidão sempre, eu tenho uma gratidão por esta universidade, por aquele instituto que vocês não imaginam. Claro que eu tenho vida fora da UERJ. As pessoas, às vezes, não pensam nisso, eu tenho vida. Então, eu sou muito grato. Tudo que eu aprendi, os meus horizontes que se abriram em relação à ciência, para falar de energia nuclear, para falar sobre máquina térmica, lei da termodinâmica, eu aprendi tudo ali com vocês. Vocês são muito importantes para nós. Às vezes a gente passa despercebido. Eu não posso reclamar disso. Eu digo sempre ali, eu tenho todos os professores que eu conheci como alunos, eu não tenho que reclamar de ninguém. Ninguém. Então, mas aquele laboratório, aquele trabalho, eu espero que alguns alunos se interessem e que eles tenham oportunidade, porque tudo é oportunidade. Né? A gente não vai inventar a roda. A gente precisa mudar alguns experimentos, dizer mais elaborados. Sim. Mas eu tenho fé. Eu acredito na boa intenção e nas pessoas. Porque, olha, fazer o Instituto crescer não foi fácil, não. Aqueles professores de graduação que não tinha nem mestrado, eu carreguei muito saco de material lá para cima. Nós carregamos muita coisa. Então, você não imagina o quanto foi legal. Passei pela ditadura militar, passei pelas outras ditaduras, mas eu digo sempre assim, aonde eu estive, as portas nunca se fecharam. Eu nunca me fecho para ninguém. Toda vez que vocês chegam lá, o tratamento é respeitoso, é carinhoso, e eu falo de ciência da mais alta qualidade aqui embaixo, na base. Nós somos base, Colasso. Mas eu espero que os alunos se interessem sim. O Delson, vou fechar com a pergunta do Delson, que é perguntando se você tem um aprendiz para dar continuidade. Eu vou só localizar. O seu projeto hoje está dentro
do projeto, está dentro de um projeto de extensão que hoje tem, acho que a Gisele como coordenadora, Gisele, professora do Instituto de Física, que vai estar em breve aqui conversando com a gente também, já estou combinando com ela. Isso. E aí está dentro do projeto e a gente está tentando, eu já tenho conversado com Gisele, com o Pinheiro, estou tentando aí a gente organizar isso para manter essa ideia para frente. Mas acho que é o que você quer, né? Que continue, que a gente tenha isso multiplicando, né? Eu sou suspeito para falar, né? Mas você vê, você tem um grupo de ensino, tem a Glória, tem o José, tem a Conceição, tem Gisele, tem vocês todos trabalhando, né? Então, eu tenho certeza que a gente vai conseguir, né, dar continuidade. Eu sei que a gente não é eterno, né? Mas eu te juro, enquanto eu puder, eu vou estar junto deles, né? Mesmo de longe, auxiliando. Mas eu tenho fé, sim, que a UERJ já venceu várias barreiras, entendeu? A gente vai conseguir sair dessa melhor. Mais fraterno, mais respeitoso. Vamos. E só para fechar aqui, ó, o Rafa dizendo, me inspiro nesse homem para o meu trabalho como professor hoje em dia. A Laís, me leva para trabalhar com você, Carlinhos. Laís, você não sabe como é que a gente está torcendo por isso, Laís. A gente está na expectativa. E a Duarte Física aqui, você me ajudou muito no trabalho em Brasília com as oficinas, juntamente com o Canalha. O Carlinhos viajou, gente. Carlinhos é 10, o Eduardo, o grande amigo. Regina aqui, nosso papel na universidade, a gente cresceu junto, por isso a gente valoriza. Então, a jogada é o seguinte, vamos, a gente tem que continuar conversando, infelizmente o tempo está acabando, o Carlinhos vai esperar a Laís, vou fazer ele te esperar, vou negociar isso com o Witzel, e aí eu queria te agradecer, a gente pode fazer depois uma outra live, alguém lá atrás da ideia fazer uma live com experimentos, vamos ver o que a gente pode conversar aí e desenvolver uma ideia que eu acho que está dando certo. Com certeza. Se eu esqueci de alguém, eu tenho todos os professores da UERJ foram e são muito importantes para mim, entendeu? Eu não tenho o que reclamar. Então, os alunos, eu não tenho o que reclamar de ninguém, os serventes, né? Do mais alto ao mais baixo, os funcionários. Então, é o meu agradecimento e minha gratidão por vocês fazerem parte da minha vida nessa existência. E muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Para mim é um prazer ter você aqui batendo esse papo. Vamos marcar uns bate-papos mais para frente. Eu acho que o pessoal gosta de ouvir isso, tá querendo ouvir. Olha lá o equilibrista lá. Rapaz, sensacional, tá? Muito obrigado. Grande abraço para você. Grande abraço a todo mundo que está aqui. Abraço, querido. Fica com Deus. Dani, beijo, hein? Família, beijos. E a gente vai conversando. Abraço, Carlinhos. Obrigado. Alô, abração. GIFs da Física. Liebert, um abraço, querido. Abração. Alô, tchau. Obrigadão, Colasso. Valeu. Valeu, meu camarada. Fique em casa se possível, hein? Tamo ficando. Beijo. Beijo no coração, querido.